Marcelo, eu tenho convivido num bairro aqui em São Paulo, que é um bairro de pessoas muito simples, né? E eu percebo duas coisas impressionantes nesses bairros. Eu comecei a perceber isso aqui em São Paulo. Não tinha me dado conta disso. Nos bairros onde há mais carência e é onde a gente percebe as pessoas mais desequilibradas do ponto de vista de convívio social, onde a violência graça, onde a baderna graça, aquilo que mais há são igrejas e adegas. Impressionante. Eu fui em um bairro aqui que, num quadrante, tinha, sei lá, 30, 40 igrejas protestantes e 30 ou 40 adegas, ou seja, a religião tal qual nós a concebemos e a temos praticado não está dando conta. É importante que nós possamos trazer racionalidade para a nossa fé, porque assim a gente vai entender a mensagem bonita que os Espíritos nos trouxeram, que Yeshua, como diz Marcelo, Jesus nos trouxe, e que outros tantos nos trouxeram. Há personagens que são muito homenageados no livro. Aliás, o Marcelo me disse uma coisa que me deixou muito feliz. Ele disse que quando leu sobre Paulo de Tarso no livro, sentiu uma emoção enorme, emoção que ele não sentiu ao ler uma outra obra. Aliás, para ir nos encaminhando para o fim, Marcelo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa fluidez do livro e sobre essa beleza que você viu, principalmente na passagem que fala da vida e obra de Paulo de Tarso, no livro Papado dos Espíritos. Pois é, André, nem só o personagem Paulo de Tarso, mas outros que aparecem em cores vivas, em cores reais na tua obra, me remeteram inicialmente àquela poesia que eu, com 8, 9, 10, 11 anos de idade, me maravilhava diante da liturgia católica. Porque, vamos combinar, né, gente? Uma igreja que está aí há 2000 anos, praticamente, vamos configurá-la assim, né? Considerando os primeiros arregimentos que foram feitos ainda na igreja da Casa do Caminho, entre os chamados cristãos primitivos, né? Assim nos conta a história, e história espírita também, fazendo a dicotomia entre a simplicidade daquelas reuniões que não tinham quase nenhuma formalidade, mas que se revestiam de uma energia, de um elan entre os indivíduos, entre os seres, entre os encarnados e os desencarnados, que ainda está vigente nos maiores templos, né? Eu, por exemplo, aqui, todas as vezes que eu entro na Catedral Metropolitana, que é a principal igreja, no coração do centro de Florianópolis, fica ali junto à Praça 15 de Novembro, e é um monumento, né, histórico, um movimento cristão muito imponente. Todas as vezes que eu entro naquela igreja, eu sinto uma energia diferente. Não é possível que a gente encare os ambientes cristãos, ambientes religiosos, vou abrir um pouquinho mais, os não cristãos também, e também a ideia dos personagens que construíram esse movimento, e se nós formos nos não cristãos, nós vamos ir para a antiguidade mesmo, né? De todas as culturas, de todos os povos da humanidade. Não é possível entender isso apenas como algo material. Existe um quê superior de espiritualidade em tudo. E aí, quando eu falo espiritualidade, tem a espiritualidade boa e a espiritualidade má. A espiritualidade positiva e negativa, e eu vou me afastar do conceito de maniqueísmo, né? Que a grande maioria das pessoas pensa que é um móvel, que é um referencial da vida na Terra. Não. Mas o bem e o mal, enquanto vertentes da nossa personalidade, eles são íntimos, eles estão em nós. De maneira que nas 24 horas por dia, nós podemos ter muitas atitudes boas e muitas atitudes más, negativas, ruins. E isso conforma a dualidade do nosso processo de aperfeiçoamento, de progresso espiritual ao qual nós estamos sujeitos. Então, André, quando você, na obra, relata algumas situações envolvendo o Paulo, que era Saulo e virou Paulo, eu me afastei completamente do Paulo, Saulo, que foi descrito, por exemplo, numa obra respeitável da chamada
liturgia espírita, ou da chamada mediunidade à brasileira, como eu costumo dizer, ou do espiritismo à brasileira, expressão feliz da pesquisadora Sandra Jaqueline Stoll, porque aquele Paulo de Tarso, do livro Paulo e Estevão, possui uma artificialidade da composição cristã para um personagem que é responsável muito mais do que os 4 evangelistas pela construção da chamada liturgia cristã. Não é o conteúdo dos 4 evangelhos canônicos que exsurge, que suplanta, que aparece em primeiro plano, e sim as cartas, as epístolas de Paulo de Tarso. Elas é que ilustram com mais riqueza de detalhes situações do cotidiano de Jesus. E aí, quando você traz no livro um personagem mais próximo de nós, e não aquele personagem cultuado que teria sido preparado pelos espíritos do Senhor para causar uma transformação e instituir a religião cristã ocidental dominante até hoje, nesse quadrante do mundo, né? Porque no mundo oriental, que é majoritário em termos de número de pessoas, o cristianismo praticamente inexiste ou subexiste. Então, ao resgatar esse e outros personagens, você devolve a nós a mesma circunstância que nós no ECK falamos em relação ao Yeshua e não a Jesus Cristo. Essa é uma questão que a gente faz sempre referência. Jesus Cristo é um personagem, Jesus Cristo é um ator, é um mito, é um elemento inventado pela cristandade. Cristo, aliás, é uma epítote, né? Ela é um grau ao qual alguns espíritos são elevados em razão da sua trajetória de progresso. No grau crístico está o tal personagem Jesus e estão tantos outros avatares da humanidade. Basta reunir as qualidades morais do chamado personagem religioso, evangélico, litúrgico, canônico, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, que você vai localizar essas mesmas qualidades morais em pelo menos 10 outros personagens da chamada religiosidade universal, espiritualidade planetária aqui na Terra. Então, quando você aproxima os personagens de nós falando de coisas reais, é a mesma coisa que o ECK faz quando chama Yeshua ou Jesus de Magrão. Magrão é o apelido que a gente dá para um amigo querido. Ah, Magrão, que bom te ver. Pode ser um primo, um irmão mais velho, um amigo do futebol, um amigo de escola. Essa utilização de um apelido carinhoso é muito faltante no movimento espírita, porque esse elege uma certa autoridade, nos distancia dessas autoridades e ainda nos diz assim: hoje, vocês estão muito distantes desses personagens. Quem são vocês perto de Allan Kardec? Quem são vocês perto de Chico Xavier? Quem somos nós perto de Jesus? E esse distanciamento acaba nos colocando numa posição de viralatismo infinita, onde nós somos os últimos da fila. E não é ruim que nós estejamos lá atrás na fila, estamos lá porque ainda não conseguimos avançar dentro da própria fila do progresso. Mas dizer sempre que nós somos aquele vira-lata que está lá no fim, que ninguém dá atenção e que não tem importância no cenário único que é a sua própria existência, onde nós dizemos também no ECK, você, meu amigo, minha amiga, é o personagem principal da sua existência. Não deixe que ninguém ocupe esse papel. Não deixe que ninguém atue como diretor ou roteirista da sua vida. Você é o diretor, o roteirista e o ator principal. Faça por si mesmo, faça acontecer. E aí, quando você coloca um Paulo de Tarso que chora, que ri,
que sente ódio, que sente rancor, que não sabe ao certo se o que ele está fazendo é realmente a verdade, você nos coloca na mesma posição do Paulo de Tarso. Do Paulo de Tarso real. Lembro aqui também uma obra do meu querido amigo professor José Lázaro Boberg, que escreveu O Cristo de Paulo de Tarso, onde ele revisita essa humanidade de Paulo, ou Saulo, como queiram. E ao revisitar, como você faz no Papado dos Espíritos, esse personagem, você nos coloca naquele cenário. Você nos faz participar daquele processo e reviver esse processo que foi há tanto tempo nos dias de hoje. Você, André, é o Paulo de Tarso. Eu, Marcelo, sou o Paulo de Tarso. Vocês todos que vão comprar e vão ler a obra vão se sentir também Paulo de Tarso, porque estarão revivendo, rejuvenescendo, se transformando dentro de uma mesma existência físico-material pela bênção